Daniel, capítulo de número 6. É uma história, eu gostaria que você ficasse atento, prestasse atenção aos detalhes dessa história. É uma história muito conhecida, mas ela fala muito sobre o que nós vamos tratar nessa noite. O texto diz assim, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, e nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vocês estão entendendo essa leitura até aqui? Estão entendendo? Ele fazia parte de um governo, ele compunha na sua vida profissional, e porque nele havia um espírito de excelência, ele se destacou. E pessoas que se destacam atraem pessoas invejosas. E pessoas invejosas, elas procuram alguma coisa em você para tentar te atacar. Mas como não encontram nada em você, porque você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa correta, então o que eles fazem? Eles procuram na sua fé. Então começam a atacar você, atacando a sua fé, criticando a sua fé, a sua igreja, a sua maneira como você se relaciona com Deus. Vamos continuar. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei,
seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo, ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida mais uma vez neste lugar, nessa noite. E sei que essa palavra não só alcançará aqueles que aqui estão, mas todos quantos entrarem no canal, nas redes da Vale, e tiverem contato com essa palavra, que eles possam ter, ó Deus, as suas vidas transformadas, mudadas pelo Deus de Daniel. Pai, eu oro
para que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração. Pai, remova todo o obstáculo, tudo aquilo que possa de alguma forma nos impedir de ouvir a Tua palavra e absorver a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Teu poder nos alcance nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos digam graças a Deus. Irmãos, essa palavra é muito interessante porque ela conta a história de Daniel, o profeta. E o texto disse que algumas pessoas invejosas fizeram o rei, manipularam para que o rei assinasse um decreto que quem estivesse fazendo qualquer petição durante um espaço de 30 dias a um Deus ou a outra pessoa que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. O rei assinou o decreto. E esse decreto tinha um endereço, eles queriam pegar Daniel. Eles estavam tramando, articulando, manipulando para pegarem Daniel. O fato foi que Daniel foi lançado na cova dos leões, porém Deus lhe deu um grande livramento. Quando eu olho para esse livro, quando eu olho para essa palavra, sabe o que vem no meu coração? Vem princípios. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Por quê? Por causa dos seus princípios. Porque ele não negociou os seus princípios. Com certeza você já ouviu muitas vezes alguém dizer princípios e valores, princípios e valores. Mas afinal de contas, o que são princípios? O que são valores? Você já ouviu muito essa expressão? O fulano não tem princípio. O fulano, ele não valoriza, ou ele não tem valores. Princípios são fundamentos. Princípios e valores não são as mesmas coisas. E você precisa entender isso. Princípios é uma coisa, valores é outra coisa. Princípios são fundamentos. Princípios são bases. São os princípios que norteiam as nossas escolhas, que norteiam as nossas decisões, que norteiam as nossas atitudes. Muitas vezes, em determinadas circunstâncias, às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas e no momento de ira ou no momento, às vezes, de frustração e naquele ímpeto eu vou fazer, mas de repente eu me lembro, eu tenho princípios, eu não posso, eu tenho princípios, eu não devo. Então os princípios, eles são fundamentos, aonde a sua vida está alicerçada, a sua profissão, o homem que você é, a mulher que você é, o marido que você é, a esposa que você é, o profissional que você é, enfim, você é alicerçado sobre princípios. E não existem bons princípios e maus princípios, não. Só existem bons princípios. Então, princípio é algo que você tem ou não tem. Diferentemente, valores é diferente. Valores são convicções. Valores são coisas que você valoriza. Então existe uma diferença entre princípios e valores. Valor é aquilo que é importante para você. E valores, eles podem até em algum momento mudar. Eu poderia definir assim que princípio, valores é aquilo que é importante. Princípio é aquilo que é correto. Diga comigo, valor é aquilo que é importante. Princípio é aquilo que é correto. Entenderam? Talvez você tenha valores errados, mas princípios certos. E por que eu digo isso? Porque valores, eles podem mudar. Os valores, eles podem mudar. No decorrer da nossa vida, nós vamos ajustando os nossos valores. Por exemplo, um rapaz solteiro, é um valor para ele passar o fim de semana com seus amigos. Final de semana, ele vai
para o futebol, ele vai para o clube, ele sai à noite com seus colegas. Isso é um valor. Todo fim de semana ele faz isso. Mas depois que ele casa, os valores precisam ser ajustados. Agora a sua prioridade já não é mais os seus amigos, não são mais os seus amigos, mas é a sua família, é a sua esposa, são seus filhos. Então agora ele ajusta os valores na vida dele. Então por isso eu digo que valores eles podem mudar. Por exemplo, quando você não conhecia a palavra, quando você não temia Deus, quando você ainda não tinha experimentado, não tinha passado por uma experiência com Cristo, poderia usar a expressão ímpio, não gosto muito de usá-la. Você acreditava que para uma boa prosa precisava ter uma garrafa de cerveja na mesa. Isso era um valor para você. Ajuntou os amigos, compra um engradado de cerveja. Sempre era assim. E isso era tão forte em você que quem não bebia você não compreendia. Como é que pode aquele povo ali se reunir para tomar refrigerante? Onde já se viu uma coisa dessa? Era inconcebível na sua cabeça. Por quê? Porque isso era um valor para você. Uma boa prosa com amigos, uma cerveja na mesa. Mas quando você tem uma experiência com Cristo, quando você passa a experimentar a palavra de Deus, os valores então, eles mudam. Você descobre que para uma boa prosa, você não precisa de uma cerveja na mesa. E para te falar a verdade e aprofundar um pouco mais, dependendo do tipo de prosa, você não muda apenas a bebida da mesa, você muda também a mesa. Porque Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Os valores mudam. Na medida que você vai conhecendo a palavra, você vai mudando os valores. A vida vai mudando, as coisas vão acontecendo. E Daniel, o livro do profeta Daniel, não é apenas um livro profético, embora ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, o pequeno Apocalipse, mas o livro do profeta Daniel, acima de tudo, ele também é um livro que traz clareza de valores, e ele também traz fidelidade e lealdade aos seus princípios. No capítulo de número 1, quando Daniel é deportado, você precisa entender esse contexto. Eles eram judeus, eles eram israelitas, mas devido aos pecados de Israel, Deus entregou a nação na mão do Iraque, na mão da Babilônia, na mão de Nabucodonosor, e então eles foram exilados para a Babilônia. Mais tarde, há uma guerra. Dário enfrenta a Babilônia, vence os babilônicos, e agora aqueles que estavam exilados como espólio de guerra ali agora no Iraque, agora eles são levados para o Irã, que no caso a Pérsia. E ali naquele contexto, Daniel foi levado. E quando Daniel foi levado, exilado entre todos os homens, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Ele não era um homem adulto, um homem casado, um homem com a mente completamente mudada, amadurecido, não. Daniel era um garoto de 15 anos de idade. E o rei Nabucodonosor mandou fazer um apanhado entre aqueles garotos que mais despontava em sabedoria e inteligência, e tirasse aqueles meninos do meio dos demais, dos escravos, e os levasse para o palácio,
para que eles crescessem aprendendo a cultura babilônica e que eles então pudessem ser aproveitados como homens que poderiam mudar a história, influenciar a história. E quando Daniel então é tirado do meio dos seus amigos, ele e mais 3 colegas, que depois a Bíblia os chama de Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles são tirados daquele contexto, levados para dentro do palácio, e agora eles precisam passar por todo um ritual, um processo que era costume da Babilônia. A sua comida deveria ser mudada. E quando Daniel, no capítulo 1, foi levado e falaram: você vai ter que comer dos manjares do rei. Daniel disse: eu não vou comer. E aquele que tomava conta deles disse: mas se você não fizer isso, você vai emagrecer, você vai ficar doente, e você vai morrer, e eu também vou morrer, porque eu sou responsável, eu sou seu tutor. Daniel disse: dai-nos 10 dias. 10 dias. Nós vamos mudar a nossa alimentação. Nós vamos nos alimentar como nós nos alimentávamos em Israel. Porque há uma diferença de comida e de costumes. Porque a mesa do rei e daquele tipo de rei não era uma mesa comum onde você se assenta e janta, não. Era uma mesa regada não só a muita comida, mas comidas estranhas. E existem muitas comidas estranhas. Quando você vê um cardápio de algum país da Ásia, quando você vê um cardápio do Japão, não dá para comer cachorro. Pelo menos eu estou fora. Embora um dia eu comi um bife de cachorro. Vou explicar a história antes que alguém me processe. Eu estava em Ciudad del Este, eu estava indo para Assunção, e parei num restaurante para almoçar, eu estava com muita fome. Só que eu não vi que restaurante que era aquele. Eu entrei, o primeiro que tinha na frente, eu entrei. E fui comer. Quando eu comecei a comer o bife, eu falei: essa comida está muito estranha. Essa carne, será que isso é carne de cavalo? Isso não é de boi. Eu perguntei para o moço, falei: isso aqui é o quê? Isso aqui é cachorro. Eu falei: não, como assim cachorro? Cachorro é do nome do boi que... Não, é cachorro. Ó. Mas vocês comem? Aqui é um restaurante coreano, é comum aqui. Eu tinha entrado num restaurante coreano. Eu comi não comi o bife inteiro, na mesma hora eu larguei aquilo para um lado. Eu estou citando esse exemplo porque você vai em alguns países, eles comem barata, eles comem escorpião. Não dá para a gente comer esse tipo de coisa. Pelo menos eu não. Embora que eu não sou tão seletivo com relação à comida. Eu estou muito naquele versículo assim: comei de tudo que se coloca na mesa. Enfim, eu não sei quais eram as comidas da Babilônia, mas eu sei que as comidas da mesa do rei eram... Toda comida era uma festa. Uma grande festa. E não era só comida, havia muita bebedice, como também havia muita prostituição. E Daniel disse: eu não posso participar disso. Quando Daniel toma essa decisão, ele toma essa decisão baseada num princípio, o princípio da santidade. E por causa disso, por 10 dias, Deus lhe deu tanta graça e os seus amigos, que eles estavam mais fortes que os demais, e mais sábios e mais inteligentes que os demais. Então, o livro de Daniel já começa assim. Logo no capítulo de número 3, Nabucodonosor faz uma estátua e manda tocar a trombeta e dizer que todos deveriam se prostrar diante da estátua, e quem não se prostrasse seria lançado numa fornalha ardente. E Sadraque, Mesaque e Abdenego não se conformaram. Por quê? Porque eles permaneceram fiel a um princípio, o princípio de fidelidade a Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestarás culto. E por causa disso, eles foram lançados na fornalha. Mas a Bíblia diz que Deus deu um livramento para eles, enviando ali o Senhor para livrá-los.
e eles foram lançados em 3, e quando Nabucodonosor olhou, tinha 4, e ele disse, um tinha o formato do Filho dos Deuses, é Jesus. Nabucodonosor teve uma experiência com Deus ao ver aquilo, e ele disse, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego realmente é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E agora no capítulo 6, Daniel é lançado na cova dos leões por causa de um princípio. Algo que ele tinha na sua vida, que era uma vida de oração, de falar com Deus, o princípio da fé. Então esse livro, ele nos mostra muito sobre princípios e valores. E princípios e valores, eles decidem o nosso destino, eles decidem as nossas vidas. Por isso, princípios são inegociáveis. Valores do reino de Deus são inegociáveis. Valores da vida podem mudar de acordo com as circunstâncias e situação. Mas valores do reino, eles não mudam. Eles não são negociáveis. Você não pode negociar isso. Ah, pastor, eu estou recebendo uma proposta de emprego e é algo muito bom, mas eu tenho que mentir muito lá. Eu vou ter que mentir, eu vou ter que usar de mentira, eu vou trabalhar com mentira. Se para você a verdade é um princípio, esse trabalho não é para você. Ah, eu vou trabalhar, mas eu vou ter que enganar algumas pessoas, eu terei que ser desonesto com alguém. Se a honestidade é um princípio para você, esse lugar não é para você. Esse lugar não te cabe. Princípios e valores são inegociáveis. Nós não podemos negociá-los. Em Gênesis capítulo 25, conta-se a história de dois irmãos, eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, ele foi o primeiro que saiu, então ele era considerado o mais velho, o primogênito. E havia um princípio ali, que era o princípio da primogenitura. E esse princípio da primogenitura dava a Esaú o direito a muitas coisas na casa do pai, a herança e muitas outras coisas. Mas um dia, Jacó espera o seu irmão voltar de uma caça, ele não havia matado nada para comer, e Jacó então vai com um prato de lentilhas, e imagino que ele colocou muito alho e muita cebola, e aquele negócio estava num cheiro. E quando Esaú sentiu o cheiro daquela comida, ele disse, dá-me de comer, e Jacó lhe disse, te dou, com uma condição, que você me venda o direito de primogenitura. Eu troco com você. A partir de agora, eu sou o primogênito e você pode comer. Ele disse, então me dá isso aí. É claro que eu quero comida, estou nem aí para primogenitura. Ele negociou o direito da primogenitura. E ele pagou um preço muito alto por isso. Ao vender a primogenitura, ele negociou, ele quebrou um princípio. E Jacó, ele tinha valores errados. O próprio nome, enganador, trapaceiro. Por 20 anos ele viveu de trapaça, de engano. E cada engano que ele fazia, ele piorava. Porque a Bíblia diz que é assim que funciona. Os enganadores vão enganando e sendo enganados. Jacó, ele cresceu dentro desse contexto de valores errados, mas de tanto apanhar da vida. Um dia ele se arrependeu e disse, Deus, eu preciso mudar minha vida. Tem 20 anos que eu saí de casa, por 10 vezes meu salário foi mexido para baixo. E quando ele então busca o Senhor, ele tem um encontro com Deus, e o encontro que ele teve com Deus foi tão forte, que Deus mexeu nos valores, nos princípios dele, e a partir daquele dia, o Senhor lhe disse, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó, a partir de agora não chamarás mais Jacó, mas Israel.
Por que eu estou dizendo isso? Porque qual é o nome dos descendentes de Jacó? O nome dos descendentes de Jacó, você sabe qual é o nome deles? Israelitas. Diga comigo, os descendentes de Jacó são israelitas. O que me chama a atenção é que não deveria ser israelita. Deveria ser jaconitas. Já que eles são descendentes de Jacó, então eles deveriam se chamar jaconitas. Mas não se chamavam de jaconitas. Não, por quê? Porque um dia Jacó teve um encontro com Deus. A vida de Jacó foi mudada, a vida de Jacó foi transformada. Seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E por isso os descendentes de Jacó não são jaconitas, mas são israelitas. Por outro lado, nós temos Esaú. E como se chamava os descendentes de Esaú? Edonitas. Diga comigo, edonitas, que eram os descendentes de Edom. Mas eles deveriam se chamar algo como de Esaú, porque Edom não tem nada a ver com Esaú. Esaú era chamado de Esaú porque ele era peludo. Tanto é que quando Jacó foi enganar o seu pai já não enxergava bem, já estava em velhice avançada, e então Jacó se passou por Esaú, ele mata um animal, coloca a pele do animal sobre provavelmente uma cabra, uma ovelha, e quando ele diz: é você, Esaú, ele diz: sou eu, pai, coloca a mão no meu braço. Então o pai passa a mão no braço e vê que o braço era peludo. Então é você, Esaú, mas não era. Mas o nome dos descendentes de Esaú não era nada sobre pelo, era sobre Edom. E Edom, no hebraico, significa vermelho. E aí a pergunta que se faz é: qual é a conexão entre Esaú e vermelho? Por quê? Porque se é peludo, por que o chamam os seus descendentes de vermelho? Porque em Gênesis capítulo 25, quando ele vende o prato, quando ele vende a primogenitura, o texto diz: e disse a Esaú a Jacó: deixa-me comer desse cozinhado, o quê? Vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou de Edom. Por que ele era chamado de Edom? Por quê? Porque era a cor do prato que ele se vendeu. A cor do prato que ele vendeu a primogenitura. Quem abre mão de princípios eternos por valores imediatistas sofre. Imagina os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Toda a sua geração é conhecida como edonitas, como os povos vermelhos. E por quê? Por causa do preço que ele negociou os seus princípios. Por causa do preço que ele negociou vendendo por um prato de lentilha que era vermelho. Ei, ouça o que eu vou te dizer. Você sempre será lembrado por aquilo que você se vendeu. Todas as pessoas que se vendem serão lembradas para sempre como alguém que não foi fiel aos seus princípios, como alguém que não foi fiel aos seus valores. Como disse o gaúcho Barão de Itararé: o homem que se vende recebe sempre mais do que ele vale. O homem que se vende recebe sempre mais do que ele vale. Quando você compra uma pessoa, aquela pessoa vale bem menos do que aquilo, porque um homem que se vende não vale nada. Princípios não podem ser vendidos, não podem ser negociados, porque você sempre será lembrado, ou pelos princípios que você quebrou, ou pela aliança que você construiu. Esaú nos ensina que um prato de lentilhas pode custar o futuro inteiro.
Jacó nos ensina que ainda que você tenha começado errado, a sua história pode ser mudada se você de fato tiver um encontro com Deus, se você de fato buscar o Senhor sobre a sua vida. Esse é um princípio inegociável. A marca de uma escolha, ela não fica apenas em você, mas ela passa de geração em geração. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque mesmo em Deus, mesmo na fé, nós podemos, de alguma forma, cair na cilada de inverter os valores. E eu vou te mostrar um que é muito fácil da gente cair. Às vezes nós invertemos valores, quando a bênção de Deus ocupa o lugar de Deus. A bênção ocupa o lugar do abençoador. Quantos de nós, em algum momento, fizemos um voto com Deus, buscamos a Deus: Senhor, me abençoe, abre aquela porta para mim, abre aquela porta daquele emprego, daquela profissão, daquele negócio para mim, e Deus abre, e depois você some. E aí a gente encontra com você e diz: ei, meu irmão, você sumiu, o que está acontecendo? Nossa, pastor, estou trabalhando demais. O que era bênção, o que era bênção, começa a se tornar maldição. Nossa, eu orei tanto para que Deus me abençoasse, para que eu tivesse um rancho lá no Lago de Furnas, que eu tivesse uma casa, que eu pudesse ir com a minha família no final de semana. E Deus me abençoou, e agora eu tenho a minha casa, eu comprei um barco, agora eu posso pescar, eu posso me divertir. Glória a Deus por isso. Mas de repente você some. Você não vai mais à célula, você não vem mais ao culto, porque aquilo que era uma bênção tomou o lugar do abençoador. Abraão tinha um sonho. Ele queria ter um filho com Sara. Ele já era avançado em idade. E eles tiveram um filho. Eles tiveram um filho quando ele tinha 100 anos de idade. Foi um milagre, claro. Sara tinha 90 anos. Mas o que me chama a atenção é que antes desse filho chamado Isaque nascer, Abraão foi um homem que construiu altares. Lá em Gênesis, capítulo de número 12, no versículo 7, Abraão, ele levanta um altar em Siquém. Em Gênesis, capítulo 12, verso 8, ele levanta um altar entre Betel e Ai. Em Gênesis, capítulo 13, versículo 18, ele levanta um altar em Hebrom. Altar era símbolo de uma comunhão com Deus, de uma entrega, de um relacionamento, de uma intimidade. Quando você entra para o seu quarto e você se prostra diante de Deus, você está levantando um altar de adoração a Deus. Abraão era um homem de altares. Ele levantou altar em Siquém, em Betel, em Ai, em Hebrom. Mas quando Isaque nasceu, Abraão não construiu mais altares. Abraão não levantou mais nenhum altar, até o dia em que Deus lhe disse: Abraão. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus lhe disse: me entregue o teu filho Isaque em holocausto, em sacrifício. Ele viveu a vida dele toda em função de ter um filho. E agora Deus lhe dá um filho. E o menino já não era mais um bebê, mas já era um garoto, um rapazinho. E Deus fala: eu quero esse filho agora. Sacrifica-o para mim. E em Gênesis capítulo 22, versículo 9. Foi Abraão e Isaque. E quando eles estavam a caminho, e chegaram ao lugar onde que Deus lhe dissera, o que Abraão fez? Edificou um altar. E pôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e
tomou aquela faca, o cutelo, para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou e lhe disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. E o Senhor lhe disse: não faça isso com ele. Agora eu sei que você realmente ama o Senhor. Olha, é um perigo, irmão. Abraão viveu a vida dele o tempo todo: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. E quando Deus dá um filho, ele abandona Deus. Não no sentido de que ele se apostatou da fé, mas ele era um homem de altares. E agora ele não tem mais altar. Agora ele vai levantar altar para sacrificar o filho. Quando eu leio esse texto, me dá até um mal-estar, porque quando Deus pediu Isaac para Abraão, não era Isaac que ele queria. O que ele queria era Abraão de volta, levantando altares. A prova nunca foi sobre Isaac, ela sempre foi sobre Abraão. O que Deus quer de você não é o seu dinheiro. O que Deus quer de você não são os seus bens, não é a sua casa, a sua empresa. O que Deus quer de você é você de volta no altar. É você falando: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, eu quero fazer a tua obra, eu quero liderar uma célula, eu quero ganhar almas para o Senhor. Pai, eis-me aqui, eu quero ser um obreiro na tua casa. Deus, eu quero evangelizar, eu quero pregar. Sabe, quantos de nós tínhamos compromisso com as coisas do Senhor? Cada vez que você vai a uma célula, você está levantando um altar de adoração. Cada vez que você diz: eu vou servir na casa do Senhor, eu estou levantando um altar de adoração. Toda vez que você diz: eu vou dar o meu testemunho, eu vou evangelizar, você está levantando um altar de adoração. Mas de repente, aquilo que você tanto orou, agora se cumpriu. Cadê você? Você abandonou a célula, você abandonou a liderança. Aquele trabalho já não te dá mais tempo. Aquele carro já não te dá mais tempo. Aquele namoro já não te dá mais tempo. E daí? Deus não quer o seu dízimo, a sua oferta, o seu carro, a sua empresa. Ele quer você com aquele coração: Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Eu te amo, eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra. Sabe, irmãos, sem perceber a gente inverte valores. Sem perceber a gente coloca a bênção no lugar do abençoador. E quando Deus pede isso para Abraão, Ele está dizendo: volta, Abraão, volta. E quando você comete esse erro de inverter valores, colocando a bênção no lugar do abençoador, sabe o que Deus faz? Ele corrige isso imediatamente. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Apocalipse 3:19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tem portas fechando em sua vida, tem prejuízos monstruosos, tem perdas irreparáveis acompanhadas de infelicidade, que é o próprio Deus permitindo que essas coisas se fechem para você, para que você volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. O mesmo Apocalipse vai dizer: arrepende-te e volte às primeiras obras, lembra-te, pois, de onde caístes. É sobre uma vida de oração, é sobre uma vida de busca. Ou será que você só busca a Deus quando está no sofrimento? Se essa for a sua linguagem de servir a Deus, Deus vai permitir que você viva em constante sofrimento, para que você nunca o abandone. Não inverta os valores. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos valores quando trocamos os acréscimos pelo princípio. Aqui existe um princípio.
Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é um princípio de todo cristão, pelo menos deveria ser. Ser justo, andar com justiça, fazer o que é correto, sem dois pesos, sem duas medidas. Porém, o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes, ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos buscando os acréscimos. Estamos correndo atrás dos acréscimos, daquilo que é acrescentado, e isso não é bom. Nós precisamos aprender a viver por princípios e não por sentimentos. Viver por princípio é mais importante que viver por sentimentos, porque quem vive por sentimentos quebra princípio, porém quem vive por princípios vence os sentimentos. Quem segue sentimentos se perde, quem segue princípios se encontra. Ah, pastor, mas ele me feriu, ele me traiu, eu vou dar o troco. Esse é o grito do sentimento. O princípio bíblico é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é um princípio. Você não tem que dar troco, você não tem que pagar na mesma moeda. A Bíblia diz: minha é a vingança. Tiago vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você quer que Deus faça justiça, não procure fazê-la você com suas mãos. Entregue nas mãos do Senhor, espere no Senhor. A Bíblia, ela também é um livro de códigos, de princípios e de valores. E quem realmente teve um encontro pessoal com Cristo, ele vive esses princípios e valores. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, para falar o que eu penso, para fazer o que a minha carne tem vontade de fazer. A verdadeira liberdade em Cristo não é fazer o que a carne quer, mas é viver o que a palavra ordena. Mesmo porque, pela vontade da carne, você só vai viver com frustração, com decepção. Quando Jesus completou 29 anos de idade, ele procurou João Batista para ser batizado. Quantos anos Jesus tinha quando foi batizado? Quantos anos Jesus tinha quando foi batizado? Quantos anos Jesus tinha quando foi batizado? Então Jesus não foi batizado como bebê, ele foi batizado quando adulto. Porque batismo não é para bebê, batismo é para adulto. É para quem sabe o que quer fazer. Com 29 anos ele procura João, o Batista, para ser batizado. E quando Jesus se aproxima de João, porém, o texto diz, Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15, João, porém, o impedia, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas o que Jesus respondeu para ele? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O texto está dizendo que quando Jesus foi até João para ser batizado, João disse: eu é que careço de ser batizado por ti, eu não vou te batizar. Você é Jesus, você é o Cristo, o Filho de Deus. Eu não, eu sou apenas um profeta, eu sou João. E Jesus disse: convém que se cumpra as Escrituras, convém que se cumpra a justiça. O que eu aprendo com isso? Jesus me ensina a viver pelos princípios da palavra, porque esses estão acima das nossas próprias razões. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu acho, é para que se cumpra as Escrituras. Eu não sou livre para aconselhar ninguém com os meus conselhos. Eu não posso te falar o que eu acho. Pastor, eu queria um conselho, o que o senhor acha disso? Eu não acho nada. Não é sobre o que eu acho. O que eu acho, o que eu deixo de achar, pouco importa. É sobre o que está escrito aqui. É sobre a palavra. Eu não sou livre para aconselhar ninguém. Os meus conselhos, a minha orientação, ela precisa ter por princípio a palavra de Deus. As Escrituras. Tem coisas que eu sinto, tem coisas que eu acho que é de uma forma, mas os princípios das Escrituras dizem que é de outra.
E isso vale não é só para mim, que sou um pastor. Isso vale para todos nós, todos vocês que se dizem cristão. Se você diz, eu sou um cristão, a sua vida, ela deve ser pautada aqui. Não importa qual seja a sua profissão. Se você é um advogado, se você é um consultor de empresas, se você é um mentor, se você é um médico, se você é um psicólogo, se você é um pedreiro, se você é uma costureira, não importa. O que importa é que a sua vida, quando você presta um serviço, quando você age nos valores da palavra. Você não é livre para falar o que quer, o que pensa, o que sente. Você precisa falar de acordo com aquilo que está escrito, porque aquilo que você acha hoje, amanhã você não acha mais, aquilo que você pensa hoje, amanhã você não pensa mais, mas a Bíblia diz, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra do Senhor permanece. Então toda e qualquer palavra, se você algum dia for aconselhar alguém, for orientar alguém que estiver passando e diz, ei, eu vejo que você é um cristão, eu vejo você lendo a Bíblia, eu vejo você indo à igreja, eu vejo você participando na sua célula, sua casa tem uma célula, eu estou passando por uma situação assim, eu queria que você me desse uma orientação. A sua orientação não pode ser sua, a sua orientação tem que ser da palavra. E quando as pessoas me perguntam, o que eu faço? Eu falo, não sei. Eu vou ler a Bíblia. A Bíblia diz isso, isso e isso. Agora a decisão é sua. Eu não posso te induzir. Eu posso ler e você tem o direito de escolher se vai ou não. Nós somos servos. Nós não somos senhores. Não somos dominos. Não somos donos. Somos servos, temos um dono. E o que o meu dono diz? Aqui ele diz, então vou procurar o que ele diz. Eu amo Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é sobre a sua vida, é Cristo que vive em você. E então existe uma pergunta, uma boa pergunta, uma pergunta que serve para nos dar um norte. Pastor, o que você acha que eu faço? Essa é uma pergunta que às vezes eu também tenho que fazer, para mim mesmo. O que eu acho que eu devo fazer? E a resposta é uma pergunta. Em meu lugar, o que faria Jesus? Você está em dúvida sobre alguma coisa? Você tem uma decisão a tomar? Você tem uma escolha a fazer? Diante dessa decisão, diante dessa escolha, você deve fazer essa pergunta. Em meu lugar, o que faria Jesus? Quando você faz essa pergunta, você já tem a resposta. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Toda honra e glória sejam dadas a Ele.